Oi, tudo bem? Eu me chamo François e, através do meu conhecimento, eu vim falar um pouco sobre o DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, ele é um tipo de ácido nucleico que possui destaques por armazenar a informação genética de grande maioria dos seres vivos. Essa molécula ela é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de dupla hélice. Nos organismos eucarióticos, o DNA ele é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada nucleoide. Agora, vamos falar um pouco sobre a composição do DNA. O DNA ele é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes. São elas: um carboidrato de 5 carbonos, ou seja, uma pentose, uma base nitrogenada e um ou mais grupos fosfato. No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma desoxirribose. A desoxirribose é uma pentose que se diferencia da ribose por possuir uma hidroxila a menos que esse último açúcar. Agora vamos falar sobre a estrutura do DNA. O DNA ele é formado por duas cadeias polinucleotídeas que são constituídas por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligações denominadas fosfodiésteres, que é um grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos. Nessas ligações, um grupo fosfato conecta ao terceiro carbono de um açúcar e ao quinto carbono do próximo açúcar. Essa junção de nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas. Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontos de hidrogênio, que se formam entre quatro bases nitrogenadas dos nucleotídeos, que são adenina, timina, citosina e guanina. As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases AT e CG, adenina com timina e citosina com guanina. O DNA está tão compacto no núcleo celular que, se fosse possível esticá-lo, ele teria exatamente 2 metros de comprimento. Agora vamos falar sobre a função do DNA. O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA: armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionar como molde para a síntese de molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA. O RNA coordena a produção desses polipeptídeos. Agora vamos falar onde se encontram o DNA. Existem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Nas procariontes, que não possuem um núcleo distinto do citoplasma, ou seja, não possuem uma membrana nuclear, o DNA ele fica disperso no interior da célula. Nas células eucariontes, contudo, com núcleo diferenciado como as nossas células dos animais e vegetais, além dos micro-organismos como os protozoários, o DNA fica no interior do núcleo. Também existe DNA nas mitocôndrias das células animais e vegetais, assim como nos cloroplastos das células vegetais. Esse traço faz com que cientistas acreditem que inicialmente mitocôndrias e cloroplastos eram células procariontes independentes, que passaram em algum momento a operar dentro das células eucariontes maiores, numa relação de simbose.